fica super à vontade para começar e em seguida depois eu passo a palavra para a Mayara. Boa noite, gente. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui, o convite. Eu queria já começar compartilhando aqui a minha apresentação. Ai, já comecei errado, peraí. Essa daqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? Então, eu começo assim, queria agradecer demais a oportunidade de participar desse webinário. Eu acompanhei as 2 primeiras aulas e, enfim, primeiro vou só complementar, né? Eu sou editora formada pela ECA, fiz mestrado e doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP. E aí, assim, como é que uma editora foi parar na saúde pública, né? Eu sempre conto essa história, mas é basicamente porque quando eu estava grávida, 15 anos atrás, um pouquinho mais que isso, comecei a ler... mais bonitão que esse braço, você viu? Comecei a ler desesperadamente sobre gestação e parto. Era mais bonitão. Elas ouviram. E aí, vivi uma experiência de parto que foi muito transformadora. O cara mais bonitão. Tá todo mundo vendo isso. Esse é o Murilo, meu filho, o motivo pelo qual eu me tornei militante, era isso que eu queria falar. Me juntei à Parto do Princípio em 2006, e aí em 2009, por vários encontros aí que a internet permitiu, fundei o Grupo Maternamente no ABC Paulista, junto com a Débora Adelaide, né? Enfim, aí fazendo aí a minha breve declaração de interesses, né? Sou mulher, mãe do Murilo, integrante da Parto do Princípio, do Grupo Maternamente. E aí o que eu queria falar é dessa minha relação afetiva com o coletivo. Eu estou muito emocionada de estar falando aqui. Vocês não têm ideia de como eu estou nervosa, assim, já estou acostumada a dar aula, inclusive online nesse período de pandemia, mas hoje eu estou especialmente emocionada porque minha relação com o coletivo começa quando eu estava na graduação ainda, estudando comunicação. Eu estive no coletivo algumas vezes, por causa de uma bolsa de iniciação científica que eu tinha, de uma pesquisa que era sobre mulher e saúde na área de comunicação. Na época, eu até estava lembrando esses dias, né, que na época a ficha não me caiu muito, assim, eu li algumas coisas, assim, eu li o caderno da SOF sobre divisão social do trabalho, li umas coisas muito interessantes de que eu tenho lembrança ainda hoje, mas que não me mobilizaram para uma militância, que não me mobilizaram para me aproximar do feminismo, assim, digamos assim, né? De uma luta mais incisiva. Mas aí depois, quando eu estava grávida, que lendo os livros, eu descobri que eu queria parir, que ia ser algo muito difícil, eu acabei indo parar no coletivo de novo. E aí foi um reencontro também, né? Foi uma redescoberta, né, desse lugar que foi muito bacana. Mas foi assim, com 39 semanas de gestação que eu fui fazer uma consulta de pré-natal no coletivo. E aí o Murilo nasceu num parto normal hospitalar, mas foi com a Andrea Campos, que na época era médica do coletivo, né? Então, para mim é muito significativo esse momento, né? É um retorno a esse coletivo, é uma coisa muito afetuosa para mim, que me desperta muitas lembranças. E aí queria falar um pouco assim da importância de a gente ter essas lembranças, essas memórias, né? O que a gente tem como experiência de parto, né? Essas 2 senhoras aí na foto são as minhas 2 avós. A que está mais na frente é a mãe do meu pai, e a que está mais para trás é a mãe da minha mãe. E aí são 2 mulheres que tiveram os seus filhos. A mãe do meu pai, nasceu no Brasil, né? Então os 2 primeiros filhos, que foram meu pai e a minha tia, nasceram aqui em São Paulo, numa maternidade. E os outros 3 nasceram no Japão, que depois quando eles eram pequenininhos, eles foram para o Japão. A guerra estourou,
Eles moravam em Hiroshima, foram para o interior de Hiroshima, e minha avó contava que ela estava com uma barriga enorme quando eles foram para o interior e tiveram que ir caminhando, né? Não tinha que ir pelas barricadas e tudo mais. E eles só puderam ir se deslocar para o interior de Hiroshima porque minha avó estava grávida, né? Então eles tiveram esse direito de se deslocar do centro. E aí o meu tio nasceu em casa com a ajuda de uma parteira tradicional, e uma semana depois a bomba atômica explodiu e destruiu o lugar onde eles moravam antes. Então, uma experiência de parto também muito marcante na família, né? E a mãe da minha mãe, ela teve 10 filhos, todos eles com parteira tradicional, na fazenda, no interior do estado de São Paulo, ou então no interior do Paraná. E a minha mãe se lembra de um dos irmãos. Minha mãe é uma das mais velhas, e ela se lembra de quando a minha avó estava grávida, né? A minha avó começava a fazer um mingau de arroz, né? Cozinhava muito esse arroz, fazia um mingau de arroz, então eles já sabiam que minha avó estava esperando outro bebê. Então tinha todos os rituais ligados à gestação e o parto. E minha mãe se lembra bem do parto de um dos irmãos dela, que foi ela que foi buscar a parteira, que era tia dela, por acaso, né? E que foi um trabalho de parto prolongado, porque era um bebê pélvico, né? E nasceu na fazenda. Então, são essas recordações que as minhas avós, né, me transmitiram. Essa foto é o casamento do meu pai com a minha mãe, né? E a minha mãe, ela teve 3 cesarianas, Nossa, sendo a primeira delas... nunca vi essa foto. Sendo a primeira delas, ela conta que ela estava no hospital e, de repente, a enfermeira não conseguiu mais ouvir os batimentos cardíacos do meu irmão, mas ele nasceu bem. O segundo foi porque a bolsa rompeu, então foi uma cesariana, e eu nasci de uma cesariana agendada para fazer uma laqueadura pelo INSS, mas com a laqueadura paga por fora. Então, são essas histórias que me chegaram, né, das experiências de parto da minha família. E aí, assim, o que é justamente isso, né, que me mobilizou para a militância, porque eu achei que eu tinha vivido uma experiência que era tão diferente daquelas que as minhas amigas vivenciavam, que eu me senti meio que no ímpeto, na obrigação de compartilhar isso com outras pessoas, né? Então, pensando aí no parto como experiência, o que tem sido compartilhado pelas mulheres de maneira geral, né? São experiências de dor, de sofrimento, de maus tratos, de humilhação, mesmo que no momento as mulheres não entendam ou não sintam dessa maneira. Com o passar do tempo e com a aproximação de outros discursos ou de outras pessoas que consigam debater o assunto de uma maneira um pouco diferente daquilo que é considerado o padrão hegemônico, né? Elas têm a possibilidade de revisitar e ressignificar aquela experiência, né? Porque a gente cria essa expectativa de que com o nascimento de um filho você só vai sentir alegria, né? Que vai ser tudo bom e vai ser tudo feliz. E de repente a mulher passa por essa experiência, ela tá com o filho nos braços, mas ela se sente horrível, né? Horrorosa. Ela se sente mal, ela tem um mal-estar e ela não sabe dizer por quê, né? E é por causa dessa experiência que ela viveu no trabalho de parto e parto. Esses relatos do slide anterior, eles são de um programa de rádio da Irlanda, que foi ao ar muito recentemente, foi em abril do ano passado. A Irlanda tem o sistema de saúde público, né, e que ele compartilha muitas coisas, né, com o sistema de saúde londrino, inglês, né, sei lá. E, de certa maneira, é surpreendente saber que, mesmo na Europa, né, que a gente sempre considera como espelho, como um país desenvolvido, ou como um berço da civilização, digamos assim, né, falando de uma maneira bastante pejorativa,
que essas experiências de parto sejam tão ruins, que surjam relatos que são muito semelhantes, na verdade, aos que a gente ouve na realidade brasileira. E aí isso gerou, né, uma comoção, porque uma pessoa deu um relato de violência obstétrica, né, nesse programa de rádio, e aí foi uma enxurrada de relatos, várias ligações, por semanas a fio, né, por dias a fio, de mulheres querendo contar a sua experiência ruim de parto. E aí o sistema de saúde de lá teve que vir a público para se desculpar e anunciar as melhorias que eles iriam implementar. Isso não é uma coisa nova para a realidade do Reino Unido, tanto é que, não sei se todo mundo já ouviu falar, mas tem esse grupo inglês que se chama Monty Python, eles têm essa sketch que fala sobre o milagre do nascimento, em que é o sistema tecnocrático ali de assistência ao parto, né? Essa cena especificamente, a mulher está lá deitada, né, na posição de frango assado com as pernas abertas, e aí os médicos abrem as portas, entra um monte de gente na sala, inclusive fotógrafo, né, uma pessoa que está fazendo filmagem, e aí ele se dirige, né, ao rapaz de boina e pergunta: quem é você? Eu sou o pai, né? Ele responde. E aí o médico fala: você tem que sair porque você não está qualificado para ficar aqui dentro. E retira o pai da cena do nascimento, né? E muitas vezes é uma sketch para a gente rir, mas de verdade isso acontece cotidianamente aqui nos serviços de saúde do Brasil ainda hoje, né? Esse filme é da década de 80. Mas tem outros produtos midiáticos que são bastante hegemônicos, né? Bem mainstream, assim, que também trazem o problema, né? Da medicalização da assistência, desse parto altamente instrumentalizado e agressivo com a mulher, né? Essas cenas são da série Mad Men, né? É de um episódio que passou em 2009, originalmente. A série, eu não assisti a série inteira, tá, gente? Eu só assisti esse episódio porque me contaram que tinha essa cena e que a mulher, ela... É o que tem uma boneca, tá? Não sei, Murilo. Eu lembro de alguma coisa de boneca. Era uma mulher assim muito preocupada com as aparências, né? E ela é colocada aí para dormir, né? Ela recebe várias drogas, então ela fica um pouco num limite, né? Entre a consciência e a inconsciência, dá umas viajadas assim. E é um parto extremamente agressivo com ela, né? E mostra muito da década de 60, né? É a época que esse seriado retrata. E ele traz assim para dentro da série o que era a realidade obstétrica da época, né? Pulei um. E tem também uma série da Netflix que é aquela explicando o sexo. O último episódio é sobre o parto, que é bem legal, assim. Também recomendo assistir com olhos e ouvidos bastante críticos, né? Não pode esquecer que é um produto de mídia, isso, hegemônico e tal, mas ele é bastante feliz, até me parece que o roteiro dele foi inspirado nesse artigo da professora Simone Diniz, porque ele traz os mesmíssimos elementos que esse artigo traz. Então, se você não quiser assistir a série da Netflix, não tem problema, leia o artigo, porque ele traz exatamente os mesmos elementos, inclusive as pessoas e até algumas coisas que são citadas nesse artigo também estão dentro desse episódio. E por que esse artigo é tão interessante? Ele traz uma cronologia, de certa maneira, para mostrar para a gente que os relatos das mulheres denunciando a situação terrível que as mulheres vivenciam no parto, isso não é uma coisa recente, não é uma novidade. Esses relatos, eles existem e surgiram já há muito tempo, né? Então, tanto no artigo como nesse episódio da Netflix, tem essa referência para essa revista para donas de casa, esse Ladies Home Journal,
que é uma carta que foi publicada sobre crueldade nas maternidades, e aí também receberam uma enxurrada de outras cartas de outras mulheres dizendo da mesma experiência terrível que elas tinham vivido. Claro, eram outras experiências, mas igualmente terríveis, né? Aí, isso na década de 50. Na década de 60, o jornal Guardian, né, do Reino Unido, publica lá uma matéria falando sobre justamente a situação horrível de atenção ao parto e nascimento, e dava notícia da fundação de uma associação, Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra Grávidas, que guarda uma semelhança assim contra as sociedades protetoras dos animais, para vocês terem uma ideia de como era algo muito visceral, né? Aí, na década de 70, começa a ganhar força a história do método Le Boyer, né, de parto, e isso me chamou a atenção, porque quando eu estava grávida, a mãe de um amigo meu, que é muito, assim, hoje eu tenho noção de como a família dele era rica, né, ela estava me contando que ele nasceu num parto assistido segundo o método Le Boyer. Ajuda muito a minha autoestima. Nossa, gente. E na década de 80 teve aí o grupo Nossa, CEP, olha que bacana aqui no Facebook, a meia hora. que falava da violência na relação médico-paciente. Década de 90, a pesquisação da Prefeitura de São Paulo, trazendo situações de atendimento, situações de violência no atendimento ao parto. Em 98, esse relatório do Peru falando sobre silêncio e cumplicidade. Ele é extenso, mas ele é muito denso, né, e traz algumas análises muito bacanas. E em 2002 tem a publicação do coletivo, que eu resolvi colocar aqui porque eu achei muito significativo também, dos anos 2000, né, da professora Simone Diniz, falando sobre o que nós, profissionais de saúde, podemos fazer para promover os direitos humanos das mulheres na gravidez e no parto, né. Aliás, essa é uma das coisas que eu queria ter falado, né, na minha apresentação, assim, que ao mesmo tempo que eu me sinto muito honrada com o convite que eu recebi, né, para participar, eu também me sinto assim com uma responsabilidade enorme, né, porque eu vi que a aula inicial da Simone foi fantástica, como sempre né, e todas as apresentações que se seguiram também foram muito bacanas, em que eu aprendi muita coisa, né, e que todo mundo estava com vontade de dar uma pincelada sobre violência obstétrica. Então, eu me sinto assim com uma responsabilidade enorme, né, de talvez dar uma pincelada, né, no que essas pessoas gostariam de abordar caso estivessem aqui. Falando um pouco da assistência ao parto no Brasil, qual que é o contexto, né? Porque a gente fala aí dos relatos de violência, dos relatos de maus tratos das mulheres, né? Mas o que a gente tem? A gente tem uma alta cobertura de pré-natal, a maior parte dos nascimentos, cerca de 98%, 99%, acontece em estabelecimento de saúde com o profissional de saúde treinado. Então, se a gente for olhar, as mulheres estão fazendo a parte delas, elas fazem as consultas de pré-natal, elas fazem os exames necessários, elas buscam o hospital na hora do nascimento, né? Mas, infelizmente, elas não são, o sistema de saúde e as instituições, elas não têm correspondido. Vocês estão vendo os desenhos na tela? Não é aqui. Não sou eu. Eu tô vendo sim, mas... Eu também tô vendo. Um minutinho que acho que a gente vai... Lu, você consegue ou tirar a pessoa, ou então, desculpa, Denise, ou então falar com ela, é Marcos Vinícius que tá mexendo na tela. Marcos, se é sem querer. Desculpa, gente, usar o nome, mas acho que foi o jeito para que às vezes essas questões tecnológicas acontecem. Perdão, eu Denise. Assustada porque aconteceram algumas invasões. Assim, não, eu já ia sugerir que eu também fiquei tirasse. assustada. Eu ia falar para quicar a pessoa do encontro, mas acho que não, acho que foi um engano. Vamos voltar. Bom, a situação que a gente tem do ponto de vista assistencial, que a gente encontra, né, na assistência ao parto no Brasil,
elevada medicalização, então muito mais intervenção do que o necessário, né? E baixa adesão a boas práticas, que na maioria das vezes são tecnologias leves, né? Então, alívio não farmacológico da dor, liberdade de movimentação da mulher, né? Alimentação no trabalho de parto e parto, são práticas que são comprovadamente benéficas e que são pouco usadas na assistência ao parto e nascimento. Em compensação, aquelas intervenções que elas são sabidamente prejudiciais, elas são muito empregadas na assistência ao parto no contexto brasileiro. Esses dados são da pesquisa Nascer no Brasil, que foi a primeira pesquisa que a gente teve, né, de base hospitalar, com dados amostrais, dados que valem, né, para o Brasil inteiro. E sem contar aí no abuso de cesarianas, né? Esse número é de 2014, mas a gente sabe que as cesarianas elas vêm numa escalada aí. Enfim, não é uma tendência, não há uma tendência de redução ainda, né? E também isso tudo convivendo com uma alta taxa de mortalidade materna no Brasil. Eu peguei o gráfico que eu tinha aqui, que vai só até 2011, mas na verdade a gente não tem uma redução significativa, né? O traço ali em vermelho era dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que o Brasil não alcançou, evidentemente. E o traço azul é a meta para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente entende que vai ficar cada vez mais difícil de o Brasil alcançar, dado que a gente não vê nenhuma modificação significativa na configuração da assistência. E sem contar, claro, esse ano pandêmico que estamos vivendo, com elevação da mortalidade materna por conta do coronavírus, então não são as causas diretas, né, mas uma causa indireta que está interferindo na taxa de morte materna, mas que no Brasil é vivido de uma maneira muito mais impactante do que em outros países, inclusive com uma mortalidade maior para as mulheres negras. Então, é um aprofundamento das desigualdades estruturais que a gente já tinha no país, né? E aí, assim, o que me falam, né? Por que falar de violência obstétrica, né? A gente tem aí um panorama de alta cobertura hospitalar, bom pré-natal e tal, mas por que a gente fala de violência, né? Bom, porque já há algum tempo, né, a gente tem dados de pesquisa que mostram que quando as mulheres pensam no parto, elas pensam em dor ou sofrimento, medo ou outras ideias negativas. Essa é de uma pesquisa de 2004. E aí sempre tem alguém que vem dizer assim, né, mas dor, sofrimento, medo, ideia negativa não é necessariamente violência. Em todos aqueles relatos que surgiram na Irlanda, que eu coloquei, né, ninguém falou que foi vítima de uma violência, ninguém usou a palavra violência. Bom, aí para sanar, né, essa questão, a gente teve a pesquisa lá do SESC, junto com a Fundação Perseu Abramo, que mostrou que de 1 em cada 4 mulheres é vítima de algum tipo de violência no parto. Na pesquisa Nascer no Brasil, que foi aquela que eu referi anteriormente, esse índice variou entre 5, 6,6, dependendo do recorte, chega a 7%, 7,8%, por exemplo, para as... não lembro mais isso, para as mulheres que não tiveram um acompanhante. Então, existe sim, aí é importante dizer, né, só isso que deu no Brasil de violência, né, é uma pesquisa hospitalar, né, então precisa lembrar disso, né, a entrevistadora está lá dentro do hospital enquanto a mulher está internada perguntando para ela, então é muito pouco provável que uma pessoa denuncie uma situação de abuso, de maus tratos ou de violência estando submetida aos cuidados daquela equipe, né. De qualquer maneira, eu fiz uma busca essa semana aí digitei lá Obstetric Violence no PubMed, que é uma base de dados de estudos científicos, né, de artigos na área de saúde especificamente. E aí, juntando esses dois termos independentemente, né, assim, não nessa ordem, eles aparecem aí a combinação desses dois termos aparece desde 1950 até 2020 em um número crescente aí de estudos. Claro que nem todos dizem respeito
a violência obstétrica de que a gente está tratando aqui. Muitos desses estudos tratam de atendimento obstétrico após a mulher sofrer algum tipo de violência, né? Mas o fato é que esses termos aí, violência institucional, abuso, desrespeito, cuidado desumanizado, maus tratos, crueldade, tortura, violência simbólica, tudo isso já, todas essas palavras são termos já usados, né, nesses estudos já há um bom tempo. Então, eu busquei aí obstetric violence, entre aspas, aí o que quer dizer que o termo teria que aparecer nessa exata configuração, né, junto, e busquei também disrespect abuse in childbirth, que é o termo que é mais usado internacionalmente, e a gente consegue ver aí que de 2010 para cá tem um aumento expressivo de estudos científicos na área da saúde tratando desses assuntos. O mesmo acontece em outras áreas, como antropologia, direito, ciências sociais, de modo geral, né? Psicologia também, e tudo mais. Buscando os estudos brasileiros, né? Eles abordam, deixa eu mudar, eles usam principalmente esses estudos aqui que eu listei como base para a definição do que é considerado violência. Então, violência contra a mulher no serviço de saúde, desqualificação e infantilização das parturientes, desrespeito aos direitos, violência simbólica, banalização da violência institucional, deterioração da relação profissional-paciente, uma situação de não cuidado, que é diferente da negligência, desumanização e violência consentida, eles usam esse termo nesse estudo, violência institucional e maternidades. Esses estudos, eles são a base para os estudos que eu encontrei na revisão que eu fiz quando eu estava no doutorado, que são as barrinhas roxas aqui. A busca foi feita no meio de 2017, por isso que só tem a barrinha roxa até 2017. Se eu procurasse agora, né, violência obstétrica em Brasil, provavelmente a gente teria um aumento muito grande de estudos, né? A barrinha seria bem grande em 2019 e 2020, porque, de fato, além de aumentar muito o número de estudos, aumentou muito o uso do termo violência obstétrica, sem recorrer a outros termos acessórios, né? Aqui eu marquei alguns estudos que eu considero importantes, que são marcos, né, nessa... como que eu vou dizer assim, nessa disseminação do termo violência obstétrica. Aqui alguns materiais que foram feitos pela Parto do Princípio, que é a rede de que eu faço parte, que é uma rede de mulheres. Então, 2012, a gente considera bastante seminal aí esse relatório sobre violência obstétrica, que a gente entregou à CPMI da violência contra a mulher. Esse relatório foi incorporado ao relatório final, né, da CPMI. Então, para a gente foi muito importante porque foi um reconhecimento ao termo violência obstétrica no âmbito brasileiro, né? Aí tem mais alguns relatos, eu vou pular porque eu acho que todo mundo já está cansado de ouvir e de ler sobre os relatos sobre violência. Trago alguns casos emblemáticos, por exemplo, esse, eu não sei se vocês se lembram. Essa mulher, ela já tinha tido alguns filhos, se não me engano, 3. E aí, quando ela estava para ter outro bebê, ela levou uma arma, porque ela, se ela não tivesse uma cesariana, ela disse que ia se matar, porque ela não aceitava passar pelo mesmo sofrimento, a mesma humilhação que ela tinha passado nos partos anteriores. Acabou que ela teve a cesariana, mas ela foi presa e foi separada do bebê. Então, assim, veja o nível... Quanta bobagem que a gente consegue fazer com a mesma mulher em repetidas vezes e de formas diferentes, né? E para a gente ver como é um problema sistemático, estrutural, mesmo aquelas mulheres que estão no topo da escala de privilégio, também se identificam com as situações de violência.
E aí, assim, para a gente jogar um pouco de luz sobre por que isso acontece, por que isso se mantém, por que é tão difícil a gente combater, trago aqui alguns elementos para a gente pensar, por exemplo, resolução do CFM, que fala sobre que o médico pode fazer a cesariana eletiva. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas são estudantes de medicina prestes a formar, numa sessão de fotos para formatura, eles tiraram essa foto e divulgaram. E aí, como houve uma grande reação a essas fotos, os colegas, alunos, médicos deles tiraram essa foto e publicaram também. E aí, quando a gente fala de violência obstétrica, o que a gente mais ouve é que esse termo não existe, e além da desqualificação do discurso das mulheres, tem aí essa história de falar que a violência é contra o obstetra. Isso é a revista da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia. Parecer do Conselho Regional de Medicina, falando que a expressão violência obstétrica é uma agressão contra a medicina e o GO, blá, blá, blá. Posição do Ministério da Saúde, falando que o termo violência obstétrica tem conotação inadequada e não agrega valor, isso é de 2019. Aí o Ministério Público Federal reagiu, e aí o Ministério da Saúde voltou atrás e, em uma nota, sem tocar na palavra violência obstétrica, falou que as mulheres teriam a liberdade de usar os termos que elas desejarem para nomear a sua experiência. Uau, né? E aí, em 2019 ainda, teve essa resolução do CFM sobre recusa terapêutica, dizendo que o médico poderia agir, independentemente da recusa terapêutica da mulher. A gente sabe que isso é terrível, porque pode gerar situações como essa. Essa resolução do CFM, esse item especificamente falando da gestação e do parto, né, foi derrubada na justiça, mas precisou o Ministério Público agir. E aí a gente teve esse ano, na vigência da pandemia, o Ministério da Saúde publicou acertadamente, a meu ver, uma nota técnica regulando, né, o funcionamento dos serviços de saúde reprodutiva. E assim que essa nota foi publicada, ela foi tirada do ar e as pessoas responsáveis pela sua publicação foram exoneradas, ou seja, elas perderam seus cargos, né, foram mandadas embora. E aí tem a declaração aí da ministra Damares, dizendo que o Ministério da Saúde está lotado de feministas que querem a liberação do aborto, e dizendo que isso é uma pauta única, enfim. Vou dar uma pausa aqui para a gente respirar, e aí continuo depois da apresentação da Maiara. Obrigada, Denise, pela ótima explicação. Acho que trouxe a discussão histórica do termo, como que a gente construiu ele cientificamente também, né, do ponto de vista das publicações, e depois um pouco da nossa discussão mais atual e as disputas, né, tanto da construção do movimento feminista pelo termo, mas também depois agora várias, vamos dizer, contra-ataques ali do governo, não só do governo, né, mas dos profissionais de saúde também, tentando fazer frente à construção do termo que foi tão amplamente, assim, né, construído a partir de uma luta tão das mulheres. Acho que é isso, né? Eu tive recentemente a sorte de ver também uma aula muito similar à sua, né, mas com algumas diferenças, e que também trazia essa construção do conceito e nos colocava muito isso, né, de quanto que a gente tem esse lugar bastante cunhado e como que a gente ainda tem que disputar.